Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Patrícia Davidson, mestre de cerimônias deste evento, e os acompanharei neste segundo dia do Metro Águas 2021, workshop de metrologia para a qualidade da água, desafios e oportunidades, cujo tema central é Águas para a Saúde e Meio Ambiente, Gestão, Legislação e Qualidade. Um evento totalmente online. O workshop acontece até amanhã, dia 10 de novembro, e possui uma programação intensa, cheia de informações, apresentações, discussões e conteúdos imperdíveis. O Metro Águas 2021 é o evento onde você conhecerá as novidades sobre como manter a qualidade das águas nas suas diversas formas de apresentação. E apresentaremos o painel 3 dessa manhã, com o tema Os programas de ensaios de proficiência como melhoria da qualidade dos laboratórios de saúde e meio ambiente. Como moderadora, debatedora e apresentadora deste painel, eu convido à tela a senhora Patrícia da Silva Trentin, gerente da CETESB. Patrícia é formada em Química, com mestrado em Saúde Ambiental pela FSP da USP, e é gerente da Divisão de Metrologia e Calibração da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Bem-vinda. Como primeiro palestrante desse painel, eu convido à tela a senhora Josiane Cristina Bassani, coordenadora e responsável técnica do PEP e PMR no Senai de Santa Catarina, com o tema Como organizar a participação em ensaios de proficiência. Muito bem-vinda. E com o tema Experiência de provedor acreditado para ensaios de proficiência, o palestrante Orlando Antunes Sintra Filho, diretor técnico da Proágua Ambiental, se conectará mais tarde, porque ele está em reunião no momento. E para apresentar a palestra 3, com o tema Os programas de ensaios de proficiência como melhoria da qualidade dos laboratórios de saúde e meio ambiente, alguns assuntos para reflexão, convido à tela o senhor Fernando Raposo, investigador do Centro Comum de Investigação CCI-JRC da Comissão Europeia. Eu passo a palavra neste momento à moderadora do painel, a senhora Patrícia Trentin, gerente da CETESB. A palavra é sua, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada à RMESP por estar mais uma vez, aqui participando do evento. Esse tema é apaixonante para mim. Eu sou uma das entusiastas dos ensaios de proficiência. Eles ganharam um status novo nessa norma de 2017, na nova norma da 17.025/2017, porque anteriormente os ensaios de proficiência se encontravam no mesmo rol das outras ferramentas de garantia da qualidade. E isso criava um certo desconforto, porque alguns entendiam que não era então obrigatório participar em ensaios de proficiência, uma vez que ele estava lá listado junto com todos os outros das outras ferramentas de garantia da qualidade, A CGECRE já tinha uma política de obrigatoriedade de participação em ensaios de proficiência, a NIT-DICLA 26, e, portanto, aqui no Brasil já era exigida essa participação. Na norma nova de 2017, a ISO deixou isso mais claro. Então, o requisito 772 é específico para ensaios de proficiência. Então, hoje a gente não confunde mais as coisas, O 771 é o controle de qualidade analítico, que a gente chama, controle de qualidade externa, e o 772 é a parte de ensaios de proficiência. Eu acho que ele ganhou um status, e é muito interessante que o Metro Águas tenha um painel para falar sobre isso, porque ele realmente é uma ferramenta, como a gente vai ver aí com os palestrantes, que ajuda muito na melhoria da qualidade dos resultados dos laboratórios.
Eu acho que eu passo a palavra, então, para a Patrícia, é isso que vai apresentar a nossa primeira participante, a nossa primeira palestrante, é isso, né? Isso mesmo, obrigada por suas palavras, Patrícia. Então, como primeiro palestrante deste painel, eu convido a tela a senhora Josiane Cristina Bassani, coordenadora e responsável técnica do PEP e PMR no Senai de Santa Catarina, com o tema Como organizar a participação em ensaios de proficiência. Josiane é graduada em Engenharia de Alimentos e especialista em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Possui mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela UTFPR e atua em serviços metrológicos para análises de alimentos, bebidas e ambiental no Senai desde 2005. Muito bem-vinda, Josiane, a palavra é sua, uma boa apresentação. Bom dia, obrigada, Patrícia, pela apresentação, obrigada pela Remesp, pelo convite de estar aqui com vocês. Compartilho, Patrícia, com você dessa paixão por ensaios de proficiência. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como organizar a participação em ensaios de proficiência. Mas antes da gente começar a nossa conversa sobre como organizar, eu quero conversar com você sobre o que é ensaio de proficiência, e não tem como a gente falar de ensaio de proficiência sem falar sobre comparação interlaboratorial. E segundo a 17043, é a organização, realização e avaliação de medições ou ensaios nos mesmos itens ou em itens similares por 2 ou mais laboratórios de acordo com condições pré-determinadas. O ensaio de proficiência é a avaliação de desempenho do participante contra critérios pré-estabelecidos por meio de comparações interlaboratoriais. Então, quando a gente fala em ensaios de proficiência, ele está, sim, atrelado e ele é uma comparação interlaboratorial. Porém, o ensaio de proficiência ele é organizado e gerenciado por uma terceira parte que vai ser responsável pela avaliação de desempenho dos participantes. E aí, tratando disso, né, a gente começa a falar, então, do porquê é tão importante participar de ensaios de proficiência. Através da participação em ensaios de proficiência, o laboratório ele consegue avaliar, né, consegue verificar e monitorar o seu desempenho continuamente. A participação em EP auxilia também na detecção de erros relacionados às sistemáticas do ensaio, estimula a tomada de ações corretivas e preventivas. Através da participação de ensaios de proficiência, o laboratório consegue verificar a eficiência dos controles internos de qualidade que foram implementados. Consegue verificar as características de desempenho e também auxilia na validação de métodos. Consegue comparar métodos de ensaio. A participação em EP aprimora as técnicas operacionais e, com isso, melhora a qualidade das medições. Permite identificar diferenças interlaboratoriais. É uma evidência da obtenção de resultados confiáveis, então a participação em EP garante maior confiabilidade dos ensaios e das operações, provê uma confiança adicional aos clientes do laboratório e, além de tudo isso, ainda fornece dados para subsidiar o controle da qualidade dos resultados, que é requerido lá na 17025/2017, que a Patrícia comentou agora há pouco antes da apresentação. Nesse documento, que está disponível lá no site do Inmetro, tem vários outros benefícios da participação em ensaios de proficiência. Um documento bastante interessante, se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo que vocês leiam. E quando a gente fala do atendimento da 17025, a gente está especificamente falando do item 7.7, que trata da garantia da validade dos resultados. E esse item, ele está dividido em 2 grupos. O item que trata dos mecanismos internos de validade dos resultados, que aborda a utilização de materiais de referência, checagem e calibração dos equipamentos, as comparações intralaboratoriais, as questões de reensaios na rotina, né, a análise de amostras cegas. Então, todos esses mecanismos são mecanismos internos, que são incluídos, né, durante a rotina do laboratório. E o segundo grupo são os mecanismos externos, que aí sim trata especificamente dos ensaios de proficiência e de outras comparações interlaboratoriais.
sendo que a obtenção de resultados satisfatórios em ensaios de proficiência é uma indicação da competência do laboratório para realizar determinados ensaios. Então, obter resultados satisfatórios em ensaios de proficiência é quase que como comprovar que todos aqueles mecanismos internos que foram implementados na rotina, eles estão adequados e eles estão contribuindo para que os resultados tenham validade e qualidade. Esses resultados emitidos, eles tenham validade e qualidade. E é importante saber que o laboratório, ele pode definir as suas participações em ensaios de proficiência de acordo com o que ele considera como significativo. Para auxiliar nessa definição de escopo de participação, a NIT-DICLA 026, que é um documento do Inmetro, está lá no site do Inmetro, qualquer laboratório pode acessar, mas ela é um documento específico para laboratórios acreditados ou postulantes à acreditação da 17025, ela traz algumas formas de definir os escopos de participação, que vão considerar, então, as grandezas medidas, as áreas de atividade e as classes de ensaio, os métodos e as técnicas analíticas utilizadas nos ensaios, as propriedades que se está ensaiando, a composição e o estado físico da matriz que está ensaiando, então se é uma matriz sólida, uma matriz líquida, a faixa de medição, limite de detecção e quantificação e a incerteza da medição, e também a frequência da realização dos ensaios. Então, baseado nisso, o laboratório consegue definir as suas partes significativas do escopo e implementar, de fato, o que ele vai necessitar de participação em ensaios de proficiência. A NIT-DICLA ainda, a NIT-DICLA 26, ela tem 2 anexos, que trazem exemplos de atividades de ensaios de proficiência para a área de ensaios químicos e para a área de ensaios biológicos. Basicamente, esses exemplos, eles tratam que o laboratório ele precisa verificar a compatibilidade das atividades de ensaio de proficiência relacionados com a faixa de trabalho que ele atua, com a técnica analítica que ele emprega e com a matriz mais adequada. Então, o laboratório precisa estar atento a esses, principalmente, né, a esses 3 pontos, para selecionar, então, os ensaios de proficiência que ele necessita participar. A gente sabe, né, que muitas vezes a gente tem, para um mesmo mensurando, técnicas analíticas diferentes. Então, a gente tem casos de matrizes específicas que, para determinado ensaio, necessita de digestão, e outra matriz que não precisa de digestão. Mesmo ensaios microbiológicos, né, a gente tem técnicas microbiológicas que desempenham um melhor resultado para concentrações mais baixas de micro-organismos. Então, tudo isso tem que ser avaliado quando o laboratório está selecionando os ensaios de proficiência que ele precisa participar. Isso é muito importante. É mais ou menos como, daqui a pouco, o laboratório selecionar uma matriz que não é adequada à sua rotina. Por exemplo, seleciona uma matriz carne e ele trabalha especificamente com água, né? Claro que dando um exemplo bastante grosseiro, mas é só para se atentar a essa questão e a importância desses 3 pontos, né? Faixa de trabalho também é muito importante. Não adianta o laboratório participar de um ensaio de proficiência que a faixa de trabalho não atenda a necessidade dele, ou que não está dentro do limite de detecção e quantificação do seu laboratório. Isso pode gerar resultados insatisfatórios por vezes, né? Então, o laboratório precisa se atentar a esses detalhes na hora de elaborar o seu escopo de participação e selecionar as atividades de ensaio de proficiência. E aí, a NIT-DICLA, ela ainda diz que essa definição do escopo, né, do escopo de participação, as partes significativas do escopo, elas precisam estar atreladas a um plano de participação de atividades em ensaios de proficiência, que deve atender, né, esse plano de participação, as participações mínimas que são estabelecidas por essa norma e a seleção dos provedores. E quando a gente está falando em participação mínima estabelecida pela NIT-DICLA, por essa NIT-DICLA 026, ela trata que, para laboratórios que são postulantes à acreditação ou à extensão da acreditação, antes de solicitar a acreditação ou a extensão, o laboratório precisa participar com desempenho satisfatório em pelo menos uma atividade de EP para cada classe de ensaio do seu escopo.
E essa atividade, ela tem que ter sido realizada pelo menos 2 anos antes no mínimo, né, 2 anos antes da solicitação do laboratório. Já para laboratórios acreditados, essa necessidade de participação, né, ela vai estar relacionada a pelo menos uma atividade de EP, de cada parte significativa do seu escopo, a cada 4 anos. E essa frequência, ela pode ser modificada pela CIGEC de acordo com desempenho ou atividades específicas de ensaios de proficiência. E aí, um ponto importante é que para os laboratórios que são acreditados em ensaios químicos em água na área de atividade e meio ambiente, ele precisa participar a cada ano de pelo menos uma atividade de ensaios químicos em água do seu escopo de acreditação. É claro que aqui a gente está falando de uma participação mínima que é requerida pela NIT-DICLA 026, né, lá para os laboratórios né, que vão solicitar acreditação ou que são acreditados. Mas a depender da forma de trabalho do laboratório e do proveito que ele tira das participações em ensaios de proficiência, essa frequência ela pode ser alterada. A gente viu que o ensaio de proficiência tem inúmeros benefícios. Então, isso é o mínimo para atender o que a NIT-DICLA 026 está pedindo. Mas para que o laboratório retire, né, retire todos os benefícios do ensaio de proficiência, é importante que ele tenha uma frequência constante de participação, para daí sim conseguir fazer um monitoramento contínuo, para também conseguir verificar, né, o seu desempenho ao longo do tempo e avaliar as tendências desse desempenho. E aí, quando a gente está falando na NIT-DICLA, né, ela também traz para os laboratórios as formas de selecionar os provedores de ensaios de proficiência. E ela define, então, aqui eu destaquei, né, essas duas principais, que é o que a gente encontra com mais frequência e são os que normalmente têm uma facilidade de encontrar, né, e eles já têm uma frequência definida. Então, são aqueles provedores que a gente encontra, né, que os laboratórios encontram com mais facilidade. Que, então, seriam os provedores acreditados pela CIGEC e outros provedores, né, acreditados por outros organismos de acreditação. E quando a gente fala dos ensaios de proficiência acreditados pela CIGEC, no site do Inmetro, que é esse site que eu disponibilizei aqui, a gente encontra a relação de provedores acreditados. Atualmente, nesse site, tem 16 provedores acreditados. Um deles está suspenso por solicitação própria. Então, a gente tem 15 provedores disponíveis de ensaios de proficiência. Desses 15, só 8 atendem a área de meio ambiente. E desses 8, 3 atendem somente físico-químico e 5 atendem microbiologia e físico-químico. E é claro que quando a gente olha esses provedores acreditados, eles têm escopos definidos. Então, não significa que ele é acreditado para a área de meio ambiente, que ele atende todas as matrizes e todos os ensaios relacionados à área de meio ambiente. Então, o laboratório precisa acessar o escopo de acreditação do provedor para avaliar quais ensaios e quais matrizes ele tem, de fato, acreditação. Além disso, dentro do site, né, mesmo numa mesma área, por exemplo, a área de meio ambiente, a gente não tem escopos de provedores padronizados, então isso também pode gerar uma certa dificuldade de encontrar atividades de ensaios de proficiência. Os escopos, eles são montados de forma diferente. E como a gente tem, então, poucos provedores de ensaios de proficiência e por muitas vezes o escopo desses provedores acreditados ele é bastante limitado, a NIT-DICLA 026, ela estabelece que quando o laboratório comprovar que não teve atividade de EP disponível e apropriada no período que ele precisa participar, ele pode, então, utilizar provedores de acordo com essa ordem de prioridade, né? Então, provedores que estejam constantes no banco de dados EFTIS, ou então comparações interlaboratoriais que sejam organizadas por laboratórios acreditados para aquele ensaio que ele precisa, ou ainda ele pode organizar por iniciativa própria uma comparação interlaboratorial com o laboratório acreditado. E na falta de laboratório acreditado, ele pode organizar, né, ter iniciativa própria de organizar com laboratórios não acreditados. Só lembrando, né, que essa é a ordem de prioridade na falta de ter atividades de EP disponíveis e apropriadas.
E quando a gente está falando dessas atividades de EP disponíveis, a NIT-DICLA diz que disponível significa existir em qualquer país, a qualquer tempo, durante esse período que corresponde à frequência mínima de participação, né? E a indisponibilidade de atividades de EP, ela pode ser evidenciada pela impossibilidade, por exemplo, do atendimento aos prazos de um programa, ou mesmo pela deterioração das amostras. A gente sabe que no caso de importações de ensaios de proficiência, às vezes as amostras ficam paradas por muito tempo, então o laboratório não consegue atender prazo de inclusão de resultados, e mesmo a amostra acaba se deteriorando, né? E aí prejudicando a participação. Essa impossibilidade também ela pode ser evidenciada no caso de programas que tenham vagas limitadas ou que sejam também dirigidos a grupos específicos e ainda que não sejam apropriadas as atividades do laboratório especificadas. Então, por exemplo, atividades de ensaios de proficiência que não atendam a faixa de trabalho do laboratório ou que não atendam um tipo de matriz do laboratório ou mesmo a técnica analítica. Tudo isso traz evidências da indisponibilidade e aí sim o laboratório ele pode, nesses casos, fazer a utilização dessas atividades de EP relacionadas aqui. Quando a gente fala em atividades de ensaios de proficiência organizadas por provedores que estão cadastrados no banco de dados ECTS, a gente está falando de um banco de dados onde podem ser encontrados provedores do Brasil, da América do Sul, da América Central, da América do Norte e da Europa. Usando esse campo de busca, o laboratório ele consegue filtrar pelo país que ele quer procurar, e aqui ele pode utilizar todos os países que tem disponível. Ele consegue filtrar pela área, então se ele quer área química, área microbiológica, ele consegue também aplicar esse filtro. Pelo tipo de matriz, então se ele está buscando provedor que atue na área de água, na área de alimentos e bebidas, e ele ainda consegue filtrar pela acreditação. Quando o laboratório aplica esse filtro, na parte superior vai aparecer os filtros aplicados e logo abaixo a relação de todos os provedores que atendam esses filtros que foram selecionados. E quando o laboratório seleciona, né, o provedor que ele pretende participar, abre, então, todas as informações referentes àquele provedor, com contato, matriz, frequência. Então, é um campo de seleção de provedores de ensaios de proficiência bastante interessante. A gente só precisa aqui tomar o cuidado de que o banco de dados ECTS, eles têm provedores acreditados e não acreditados. E as atualizações das matrizes, ensaios oferecidos, ela é feita e ela é solicitada ao banco de dados pelo próprio provedor. Então, podem ter aqui informações que estejam desatualizadas. Então, o laboratório precisa acessar, buscar e encontrar o provedor de ensaios que vai atender a sua necessidade, né? E quando a gente está falando, então, dessas atividades de ensaios de proficiência que não correspondem a provedores acreditados, que seriam essas que constam aqui nesse item da NIT-DICLA 026, a NIT-DICLA, ela recomenda que o laboratório utilize atividades de EP que sejam organizadas conforme os requisitos da 17043. Só lembrando que a 17043 é a norma que estabelece os requisitos gerais para ensaios de proficiência. Então, quando os provedores eles são acreditados nessa norma, né? Eles atendem os requisitos dessa norma. E antes da gente falar especificamente dessa nota e dessas formas de trabalho, vamos só lembrar que os ensaios de proficiência, né, eles são considerados pela 17025 serviços que afetam as atividades do laboratório. Então, está lá no item 6.6, que para esses casos, o laboratório ele precisa ter um procedimento para definir os critérios de avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação dos provedores externos. E aí, quando a gente está falando de definir critérios, né, de seleção desses fornecedores, né, desses provedores, a gente pode sim estabelecer como a acreditação um ótimo critério, né?
Porém, a gente pode ainda se valer dessa nota que a NIT DICLA 026 traz, que recomenda que o laboratório utilize atividades DP organizadas conforme requisitos da 17043, para os casos, por exemplo, em que não tem atividade de ensaios de proficiência com acreditação. Então, o laboratório ele pode, né, se valer dessa nota e, por meio, por exemplo, de um checklist ou de um questionário, ele verificar se o provedor atende os requisitos da 17043. Ele pode verificar pontos que são importantes da norma, né? Então, verificar pontos importantes da 17043, como, por exemplo, se o provedor tem documentado um planejamento, né, que é o plano que tem que ser feito, né, antes do início das atividades do programa, onde vai ter a finalidade, o projeto, todos os processos que afetam a qualidade do programa de ensaios de proficiência. O laboratório pode verificar se o provedor ele tem procedimento documental, né, para preparação dos itens de ensaio. Então, aqui ele já consegue verificar também se os itens de ensaio são similares às matrizes e à concentração que ele trabalha na rotina, né? Se esses provedores eles têm procedimentos e formas de assegurar a homogeneidade e estabilidade dos itens. Se o provedor ele tem um modelo estatístico que vai definir formas de determinar valor designado, estabelecer o desvio padrão, como vai ser a avaliação de desempenho dos participantes, então o laboratório pode ter checklist questionando isso do provedor, né? E ele pode ainda também verificar através das atividades que são subcontratadas pelo provedor. O provedor ele pode subcontratar várias atividades, né? Ele só não pode subcontratar o planejamento, a avaliação de desempenho e a autorização do relatório. Então, quando a gente tem tudo isso, né? Então, definimos um plano de participação, definimos as partes significativas do nosso escopo, selecionamos o provedor e a atividade de EP que a gente precisa participar. Só recapitulando, né? Não adianta a gente selecionar um provedor acreditado, por exemplo, se ele não nos atende em relação à matriz que a gente precisa, a nossa faixa de trabalho e a nossa técnica. Então, a gente precisa, além de selecionar o provedor, selecionar a atividade de ensaio de proficiência que mais se adequa à nossa necessidade. Depois de participado, então, o laboratório ele precisa analisar criticamente os resultados que ele recebeu. E essa análise crítica, ela tem que ser feita para todos os resultados, independente do resultado ser satisfatório. Eu percebo muito que, às vezes, os laboratórios recebem resultados satisfatórios, mas eles não olham criticamente esse resultado. Então, quando a gente fala em Z-score, por exemplo, o desempenho satisfatório vai até um Z-score menor ou igual a 2. Às vezes, o laboratório encontra 2 e ele considera satisfatório, e ele é satisfatório, mas ele não olha criticamente se isso pode estar tendenciando a ele ter um resultado questionável daqui a pouco, ou qual é a qualidade que ele está emitindo os outros resultados do laboratório. Então, a análise crítica da participação, ela tem que ser feita para todos os resultados, independente se é satisfatório, questionável ou insatisfatório. Lembrando que os resultados questionáveis e insatisfatórios, eles têm que ser tratados como uma não conformidade. Então, o laboratório precisa fazer análise de causa da obtenção desse resultado insatisfatório, questionável. Ele precisa levantar ações, né, para minimizar ou eliminar essas causas, e ele precisa fazer a verificação de eficácia no final das ações. Além disso, essa análise crítica ela tem que ser realizada num formulário do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório, né? Então, vai ser um documento, precisa ser tratado como tal. E o laboratório ele pode ainda se beneficiar da utilização de ferramentas como, por exemplo, carta-controle, gráfico de histograma, e aí, com isso, ele fazer um acompanhamento da tendência das suas participações ao longo do tempo, né? Então, quando o laboratório tem uma frequência de participação, ele consegue utilizar dessas ferramentas para avaliar como está o seu desempenho ao longo do tempo, se ele está apresentando alguma tendência em alguma técnica específica, em alguma matriz específica. Então, ele consegue se beneficiar disso também. E para os laboratórios que são acreditados, né, ou que são postulantes de acreditação, eles precisam, nessa análise crítica, também seguir a NIT DICLA 026, lá no item 9.5, que diz que nesses registros das atividades de EP,
O laboratório ele precisa incluir informações como a data da realização da atividade, quem foi o organizador e o nome do programa de ensaios de proficiência que ele participou, qual foi a matriz que ele ensaiou, qual foi a grandeza, a medida, qual foi o método de ensaio que ele aplicou, né, nessa participação de ensaios de proficiência, quais foram os critérios de avaliação de desempenho e qual foi a sua avaliação de desempenho. Nesse registro precisa também estar incluído qual foi o código atribuído ao laboratório pelo provedor de ensaios de proficiência, né? Então, normalmente os laboratórios eles são identificados com um código, então os outros participantes não sabem quem é os outros laboratórios, né? São todos identificados por um número. Então, nesse registro precisa conter qual que é esse código atribuído. Precisa conter as investigações sobre qualquer resultado insatisfatório ou questionável. Precisa ter os registros de controle de trabalho não conforme. Quais as ações corretivas e preventivas foram implementadas, né, quando isso for pertinente. E no caso das comparações interlaboratoriais que foram organizadas por iniciativa própria, que a gente viu anteriormente, né, lá na falta de não ter provedores acreditados, deve ser informado quais foram os laboratórios que participaram e qual é a situação da acreditação dos laboratórios, né, que participaram da comparação. Então, essa informação sobre a situação da acreditação, ela pode ser fornecida como o número da acreditação do laboratório que participou. Porque não adianta nada, né, o laboratório participar de um ensaio de proficiência, de uma comparação interlaboratorial e não fazer a análise crítica dos resultados. Todos os benefícios que eu citei e que estão lá também naquele documento do INMET que eu recomendei para que vocês lessem, todos esses benefícios, eles só são alcançados por meio da análise crítica dos resultados. Então, é a análise crítica dos resultados que vai trazer os benefícios que os laboratórios precisam. Então, o ensaio de proficiência, ele vai muito além do atendimento de uma norma, de um requisito de norma ou de documentos complementares para atender esses requisitos. Os benefícios, eles são reais, desde que o laboratório faça a análise crítica e ele saiba aproveitar todos os benefícios das participações em ensaios de proficiência. E só lembrando, né, que no caso dos laboratórios que são postulantes à acreditação ou que já são acreditados, eles precisam informar a CIGEC sobre todas as atividades de ensaios de proficiência que eles participaram. Então, os postulantes à acreditação ou à extensão, junto com a documentação da solicitação, eles precisam demonstrar, né, a participação das atividades de EP, com cópia do plano de participação, cópia de relatórios. Então, eles precisam documentar, junto com o processo de solicitação, as evidências da sua participação. E antes das avaliações e reavaliações, os laboratórios eles precisam apresentar à equipe, né, avaliadora, a atualização desses documentos. Então, tem que ser atualizado o plano de participação e os resultados que foram obtidos, né? No caso do laboratório ser acreditado por um período maior do que 4 anos, o FOR-CIGEC, que é o documento que é apresentado, né, para a CIGEC, ele tem que conter, no mínimo, os registros dos últimos 4 anos. E aí, durante as avaliações, né, a equipe ela tem que ter acesso a todos os planos, resultados, relatórios, as ações corretivas e preventivas que foram implementadas. Então, no caso dos laboratórios acreditados e postulantes, essas informações de participação, elas precisam ser informadas à CIGEC. E aí, para finalizar, eu gostaria de dizer, né, que o ensaio de proficiência, ele não significa aprovar ou rejeitar um ensaio, e sim participar e aprender com os resultados. Então, quando o laboratório ele se empodera, né, dos benefícios do ensaio de proficiência, ele não vai estar mais olhando só resultado satisfatório, insatisfatório ou questionável. Ele vai estar aprendendo com os resultados. Ele vai estar aprimorando aquilo que já está muito bom e corrigindo aquilo que precisa ser adequado. Então, o ensaio de proficiência ele tem inúmeros benefícios, os laboratórios precisam se apropriar disso para extrair o melhor. Aí, o ensaio de proficiência ele vai deixar de ser um custo, né? Um custo para a qualidade, um custo que tem que ser lá embutido no valor dos ensaios finais. Ele vai ter definitivamente um valor.
um valor apreciado, que é justamente para a garantia da qualidade dos resultados que são emitidos. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigada pelo tempo e pela disponibilidade. Obrigada. Agradecemos a Josiane pela apresentação. E com o tema Experiência de Provedor Acreditado para Ensaios de Proficiência, eu convido a tela o segundo palestrante, o senhor Orlando Antunes Sintra Filho, diretor técnico da Proágua Ambiental. Orlando é químico, engenheiro químico e civil, especializado em saúde pública, doutor em saneamento e ambiente, consultor para processos de acreditação de laboratórios, avaliador especialista do SEGECRE e Metro, e é diretor técnico da Proágua Ambiental e coordenador geral do PEP-PIPA. Muito bem-vindo, senhor Orlando, uma boa apresentação. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar compartilhando com vocês essas trocas de... Deixa eu ver se está tudo ok aqui, tá? Essa troca de informação, que essa é uma ótima oportunidade para nós técnicos, né, envolvidos no tema, trocarmos experiências, e o que eu vou passar é exatamente uma experiência de um provedor acreditado. Antes de começar, eu só queria fazer uma pequena correção aí, que hoje eu não sou o coordenador do programa PEP-PIPA, conforme foi divulgado aí. Eu só queria esclarecer que o coordenador do programa PEP-PIPA é o Rafael Sintra. Bom, essa apresentação é uma apresentação breve, prevista aí uns 20 minutinhos, e onde eu vou mostrar essa experiência do provedor, que começou desde 2009, 2020, né, conforme eu vou mostrar na sequência aí. Uma experiência bastante, eu considero ela é bastante representativa pela origem de onde começou o programa, né? Começou, na realidade, ali nas dependências da Sabesp, no laboratório de Franca, no ano de 2000, quando o laboratório, então, estava começando a ser acreditado. Foi o primeiro laboratório no Brasil para obter essa acreditação junto para executar ensaios de água e efluentes. Tá? E naquela época, até por ser o primeiro e não ter participantes acreditados naquela oportunidade, não tinha disponibilidade também de provedores no Brasil. Não existia provedores. Se a gente quisesse provedor, tinha que buscar fora do Brasil. Então, nesse ano de 2000, nós iniciamos ali dentro do laboratório da Sabesp uma comparação de resultados entre laboratórios, que a gente denominou Programa Interlaboratorial da RGOC, em Franca. E ali se iniciou todo o trabalho, tá? Começou a se fazer comparação, mas restrita a laboratórios participantes da Sabesp. E já em 2004, para viabilizar a participação de outros laboratórios externos que tomaram conhecimento desse programa, foi envolvida a ABS, subseção Franca. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, por muitos de vocês já conhecem. E aí começou-se a enviar amostras para todo o Brasil. E eram enviadas, distribuídas matrizes de água e esgoto, que eram ensaiadas na rotina desses participantes. Até então, existia uma certa dificuldade para a logística, para recebimento das inscrições, e foram criadas aí algumas dificuldades, mais dificuldades burocráticas, eu diria. Então, quando em 2010 surgiu a Proágua com o objetivo que era tendencioso a atender o ensaio de proficiência de uma forma mais profissional. Ou seja, começou a ser envolvida uma equipe técnica e administrativa exclusiva para o programa. Tá? Quando então na Sabesp, quando então com a ABS,
não tinha essa dedicação exclusiva. E aí sim começou-se a emitir notas fiscais, que era uma necessidade burocrática para para grande parte dos participantes, né? Queriam participar, queriam pagar, mas precisava de nota fiscal, coisa que não era possível quando envolvida a Sabesp e a ABS. Por isso, objetivamente, foi criado a Proágua. E aí criou-se um site para fazer gestão das inscrições, a participação de todo mundo. E aí sim começou criou-se um ambiente amigável para todos os participantes. Em 2017, aí a Proágua assumiu como nome fantasia para o programa PIPA, que seria as iniciais de Programa Interlaboratorial Proágua Ambiental. E por que começou a trabalhar a Proágua? Tá? Porque o objetivo era acreditar junto à SEGEC. E aí aquela mistura de ABS, Proágua, já não estava viabilizando o caminho para essa acreditação. Tá? Nessa mesma oportunidade, foi cadastrado junto ao EPTS, que é um cadastro internacional de provedores, e aí começou a adotar todos os critérios que estavam previstos na norma. Tá? Isso em 2017. Né? E em 2019, obteve-se, então, a acreditação do programa. Tá? Então, através da Proágua Ambiental, teve-se a acreditação junto à SEGEC. Foi uma acreditação que eu diria um pouco difícil, porque a Proágua carregou com ela a experiência de vários anos anteriores, que não necessariamente estavam indo de encontro a alguns provedores que já estavam acreditados e uma linha, uma escola que se originou lá dentro da SEGEC. Então, a Proágua acabou seguindo um caminho que criou-se um pouco de dificuldade para chegar até essa acreditação. Tá? Bom, enfim, obtida a acreditação junto à SEGEC, em 2020 houve uma extensão e já foi criado agora, depois de 2020, uma nova empresa para fazer a gestão desse ensaio de proficiência acreditado. A empresa é o ensaio de proficiência PIPA. Então, hoje, quem procura esse ensaio de proficiência vai precisar de entrar no site do PIPA, que é o ensaio de proficiência PIPA, para poder obter até todas as informações. Então, a partir de 2020, o ensaio de proficiência PIPA ficou desvinculado de qualquer outra empresa. No caso, aí, a Proágua Ambiental, a ABS, Sabesp, ela ficou totalmente independente. E essa, assim, é uma história muito resumida de como surgiu esse provedor acreditado, tá? Que está com previsão de extensão do seu escopo para 2022, onde vai ter uma extensão bastante significativa. E eu vou resumir aqui, com brevidade, algumas características do programa. A política do programa, ela é uma política, assim, muito comum como a de outros provedores, né? Que é integrar os laboratórios responsáveis pela certificação ou pelo controle de qualidade de água e efluente, sendo esses públicos, independentes ou privados, qualquer que seja o laboratório. Tá? Provocar o aprimoramento técnico desses laboratórios participantes, de forma a gerar resultados consistentes e confiáveis, né? Fazer a comparação dos resultados, preservando a confiabilidade desses, preservando a confidencialidade desses, ou seja, só o laboratório que participa conhece os seus resultados, quando comparado com os demais participantes. Ele sabe que teve lá tantos laboratórios participantes, mas ele consegue ter a visão só dos seus resultados e comparado com a média dos demais resultados. Incentivar e auxiliar os participantes a fazer análise crítica dos seus resultados, mesmo porque nós vimos
na apresentação anterior, que essa análise crítica se faz obrigatória, e aproveitando sempre como oportunidade de melhoria. A gente sempre adotou essa política, independente de exigência da SEGECRE, independente da obrigatoriedade em si de participar de ensaios de proficiência, o laboratório deve encarar os ensaios de proficiência sempre como uma oportunidade de melhoria, assim, independente dos seus resultados, né? Ele também adotar critérios segundo orientações da norma 17.025 e a 17.043, tá? E, por último, atender os requisitos da SEGECRE para aqueles provedores de ensaio, atender os requisitos da SEGECRE para provedores de ensaio de proficiência no Brasil. Então, a SEGECRE tem uma série de exigências que foi apresentada anteriormente. Então, é política do programa atender todos esses requisitos aí do programa. Esse ensaio de proficiência do PIPA, ele tem alguns diferenciais que devem ser considerados. Por exemplo, ele teve a sua origem, assim, diferenciada de tantos outros, lá num laboratório que é acreditado, que já conhece bem as regras da acreditação, conhece os ensaios do seu escopo. Então, ele se originou num laboratório acreditado, tá? E foi o primeiro provedor do Brasil, o provedor de ensaio de proficiência no Brasil, para amostras de ensaio de água e efluente. Tá? Não foi o primeiro a ser acreditado, mas foi o primeiro a que começou a fazer rodadas para amostras de água e efluentes. Tá? E já promoveu, tem uma experiência já de 160 rodadas, mais de 160 rodadas, envolvendo ensaios e amostras de água e efluentes. Tá? Eu diria água e água residual. E houve o envolvimento de participantes na evolução do programa. Isso daí nós consideramos como um diferencial significativo, tá? Porque o programa evoluiu, cresceu e ficou aprimorado graças à participação, à opinião, às interferências de laboratórios em participantes. Então, esse programa, a gente sempre fala que ele foi uma criação dos participantes. Tá? E isso daí, no nosso entendimento, é um diferencial muito significativo. Ele é feito a gestão e a operação por equipe que tem experiência nesses ensaios do escopo. Então, quem trabalha lá no PIPA são profissionais que atuam nesses ensaios, têm experiência, têm a visão, têm a facilidade de interpretar as questões de homogeneidade, estabilidade, ou seja, isso é um facilitador e é um diferencial do programa também. E, portanto, com tudo isso, ele não terceiriza atividades de amostragem, de preparação de lote, de ensaios para garantia da qualidade, o que é permitido por qualquer outro provedor, mesmo acreditado, que faça essas atividades de forma terceirizada, né? Ele pode ser um provedor e terceirizar as atividades de amostragem, a preparação dos lotes, os ensaios de garantia, mesmo porque as regras permitem que assim seja feito. Mas o PIPA, nesse caso, ele não terceiriza nada, é tudo feito internamente dentro das dependências lá do ensaio de proficiência PIPA. E é uma operação dedicada exclusivamente para avaliar ensaios de água e efluente. Não tem outros ensaios no escopo que não sejam ensaios dedicados a amostras de água e efluentes. Então, é uma operação dedicada exclusiva. Tá? E também foi o pioneiro em uso de amostras naturais. Tá? Hoje nós temos no Brasil alguns provedores que utilizam amostras naturais, mas começou através desse programa utilizar amostras naturais. E assim, no meu entendimento, isso representa muito
para a interpretação dos resultados, porque é isso que atende à realidade dos participantes. Então, assim, na minha interpretação, existe uma diferença muito grande quando você participa de um ensaio de proficiência que utiliza uma matriz de água com adição de elementos com enriquecimento dessas amostras, quando comparada com uma outra rodada que utiliza as próprias amostras que os laboratórios participantes utilizam no seu dia a dia. Então, essa questão de usar amostras naturais assim, ela tem o seu significado importante quando você vai interpretar a sua participação quando comparado com os demais resultados. E tem o PIPA tem se vocês observarem, ele tem uma boa relação de custo-benefício, né? E tem mais de 300 laboratórios envolvidos nesse programa. Eu não conheço a demanda dos demais provedores, mas eu diria que seria um provedor que está entre as maiores demandas de ensaios de proficiência em nível nacional para amostras de água e efluentes, tá? E as suas avaliações de interpretação é muito fácil e objetiva. Isso a gente, inclusive, tem retorno dos participantes. Quando eles falam a facilidade que tem da interpretação nos relatórios do PIPA é um fator considerável. Então, a gente bate o olho e consegue enxergar os nossos resultados com muita facilidade. Não existe muita poluição nos relatórios apresentados. Então, isso é um fator diferencial do nosso programa também. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, a facilidade e a forma que são apresentados os nossos resultados, como predominantemente os provedores de ensaio utilizam o Z-Score para fazer avaliação de desempenho, né? E no caso do PIPA, tem uma escala de avaliação, onde tem os níveis de excelente, bom e aceitável. Esses 3 níveis aí representam resultados satisfatórios dos participantes. Mas todo participante quer chegar no nível de excelente. Ele apresentou resultado aceitável e foi considerado satisfatório. Mas ele já começa a estabelecer como meta ir lá para o nível de bom e de excelente. Isso daí acaba estimulando e acaba posicionando o laboratório, mesmo com resultado satisfatório, como ele se encontra dentro desses resultados satisfatórios. Tá? Mesmo porque, se nós olharmos em nível de norma, né, de avaliação do Z-Score, a gente sabe que valores de Z-Score menor que 2, eles são considerados insatisfatórios. Tá? E maior que... menor que 2, eles são considerados satisfatórios. E maior que 2, são considerados insatisfatórios. Então, se olhar bem, o resultado satisfatório menor que 2, para quem pratica ensaios, a gente vê que muitas vezes um Z-Score menor que 2, ou próximo ali de 2, ele está aceitável, mas a imposição para ele ser satisfatório é muito generosa. Tá? Então, menor que 2, eu diria até que é um indicador muito generoso. O ideal mesmo é quando você se aproxima, fica mais próximo ali de 1 de Z-Score. Tá? Então, do módulo, né, próximo de 1. Então, a nossa avaliação, ela distribui esses resultados como excelente, bom e aceitável. O laboratório o participante consegue ter uma visão melhor de como ele está no contexto. E se for questionário insatisfatório, ele vai precisar de tomar providências para ver o que aconteceu na participação dele, o que levou ele a ter resultados diferentes dos demais participantes. Olha aqui como fica fácil a interpretação da avaliação, né? Você tem ali um exemplo onde nessa rodada foram 2 lotes, você tem os parâmetros
que você participou e facilmente você consegue enxergar qual foi o seu desempenho. Excelente, bom, bom, excelente, excelente. Olha, esse nível que está essa avaliação de desempenho aqui é o que todo laboratório deseja, ficar em nível de excelente e bom. Tá? E embaixo, em gráfico separado, ele tem uma visão. Se ele está excelente, nessa rodada aí, por exemplo, teve 42,7 resultados que foram excelentes. Tá? E os demais resultados, 30%, 9%, já 5,2% e 12% foram resultados questionáveis ou insatisfatórios. Tá? Então, essa daqui é um gráfico, só para vocês entenderem um pouquinho mais esse gráfico PITS aqui, ele se refere a um dado parâmetro. Por exemplo, nesse caso aqui, poderia ser o de DBO. Tá? Então, para o ensaio de DBO, quando aparece no relatório, tem lá que teve essa distribuição de nível de avaliação de desempenho. Bom, o meu tempo já deve estar se esgotando, como eu me comprometi para ser o mais rápido possível. Eu deixo aqui o meu e-mail para vocês entrarem em contato, e eu me coloco à disposição para te esclarecer dúvidas e, inclusive, colocar em contato com a equipe do ensaio de proficiência lá do PIPA. Tá? E quem quiser uma cópia dessa apresentação, é só copiar aqui esse QR Code e você vai ter cópia da apresentação. Vou dar só um tempinho aqui para vocês copiarem e eu fico à disposição. Eu acho que o Celso organizou o evento de tal maneira que agora, na minha sequência, excepcionalmente, serão esclarecidas algumas dúvidas, até pelo meu compromisso que eu tinha no dia de hoje, e acabei disponibilizando esse tempo aí para estar aqui junto com vocês. Muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigada, senhor Orlando, por sua apresentação e pelo seu tempo. E vamos, então, agora apresentar a palestra 3 deste painel, com o tema Os Programas de Ensaios de Proficiência como Melhoria da Qualidade dos Laboratórios de Saúde e Meio Ambiente. Alguns assuntos para reflexão. Eu convido à tela o senhor Fernando Raposo, investigador do Centro Comum de Investigação, CCI-JRC, da Comissão Europeia. Fernando é engenheiro químico em Lisboa, Portugal, possui mestrado em análise instrumental na Universidade de Bristol, da Inglaterra, tem doutoramento em química analítica na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Após 12 anos de atividade profissional em Portugal, os últimos 8 na Petrogal, Petróleos de Portugal, foi recrutado pelo CCI-JRC em março de 1990. Uma boa apresentação, senhor Fernando, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade que me deram, estou muito satisfeito, estou a ter prazer em ouvir estas apresentações. Isto é a realidade do Brasil que eu desconhecia, mas realmente tenho, como é do interesse de todos, tenho estado a aprender, ver o excelente trabalho que tem sido feito aqui no Brasil também, porque eu normalmente em nível de o que se faz no Brasil não conheço muito. Pronto. Então pronto, portanto, no fundo a minha apresentação, como vocês vão ter a oportunidade de ver, é mais para suscitar alguns assuntos de reflexão, porque o que foi apresentado pela Josiana e pelo Orlando cobriram praticamente tudo aquilo que eu irei falar hoje aqui com vocês. Mas é mais, vou tentar falar nas pequenas dificuldades que me têm surgido ao longo dos anos, desde 2009 que organizo ensaios de proficiência para laboratórios europeus de referência, para laboratórios oficiais de controle, em muitas áreas diferentes, e, portanto, é mais essa experiência que eu quero trazer para vocês. Portanto, vamos ver se... não. Espero que isto dê um bom trabalho. Desculpem só um bocadinho. Beginning. Pronto.
Continuam a ver, não continuam? Estão a ver o meu slide, não estão? Sim, sim. Pronto. Bem, então, como veem, portanto, eu, graças às apresentações anteriores, eu vou direto ao assunto, não vou estar vou direto ao assunto. Como sabem, todos os laboratórios praticamente de teste e calibração têm mais ou menos que obedecer aos requisitos, aos requerimentos contidos no ISO 17025, que tem a última versão em 2017, e como a Josiana já tinha apresentado, existe uma cláusula, uma secção 771, que se chama como assegurar a validade dos resultados de medições. E, portanto, há vários métodos, eu não sei se, não me lembro se fiz uma lista exaustiva de todos os métodos que é possível utilizar, mas como sabem, vou discutir alguns. Portanto, uso de um material de referência certificado, mas é evidente, este material de referência certificado, se for apropriado para a aplicação analítica em causa. Portanto, se tiver uma matriz adequada para justificar a qualidade de medição na matriz onde se pretende, que o analito, o mensurante, seja aquele que se pretende também, ou que seja muito idêntico, e na quantidade, digamos, no conteúdo nessa matriz, que seja aceitável em termos do escopo do método analítico que o laboratório vai aplicar. Portanto, como veem, o material de referência certificado nem sempre estão disponíveis e quando estão disponíveis tem que se fazer uma seleção crítica daquilo que vamos aplicar. Mas a Josiana já tinha falado sobre isto. Depois, a instrumentação alternativa, ou seja, portanto, se um laboratório quiser comprovar a qualidade das suas medidas, pode, eventualmente, se tiver uma outra instrumentação alternativa, pode fazer novas medidas, usando, portanto, com calibração, assegurando a rastreabilidade meteorológica, mas isto, o que é importante é que esta nova instrumentação alternativa pode eventualmente utilizar um outro procedimento de medida, mas que seja equivalente ao presente de medida, o qual se quer provar a qualidade. Verificação da funcionalidade da instrumentação, portanto, isso é com base em cartas de controle de qualidade interno, isso sabem. Pode-se replicar medidas, portanto, com o mesmo, como já tinha falado, seguindo o mesmo procedimento de medida ou usando um diferente, portanto, para confirmar um resultado de medida que tenha sido feito, para comprovar a sua validade. O laboratório deve ter a intenção que deve revisar os resultados, portanto, verificar, fazer uma última verificação. É sempre bom haver mais do que uma pessoa envolvida nesta pequena operação, que muitas vezes nós não damos suficientemente importância a isto, mas posso-lhes dizer, por experiência própria de provedor de ensaios de proficiência, que há laboratórios extremamente competentes que reportam amostras diferentes e, portanto, ao trocarem, o desempenho fica errado. E depois pedem-me a mim para, trocámos, podemos voltar? Eu digo, não, isso, pronto, houve um erro, vocês têm que corrigir e evitar que isto aconteça, porque isto foi um ensaio de proficiência, mas imaginem que fosse uma análise de sangue de um paciente, enfim, é uma responsabilidade enorme, um laboratório não pode, deve rever os resultados, o relatório de resultados, antes de o emitir para o cliente ou para seja quem for. Portanto, é muito importante. Ensaios comparativos entre diferentes operadores, exatamente, e diferentes sistemas de alimentação, se o laboratório tiver diferentes operadores, isto é evidente, nem todos os laboratórios têm mais do que um operador, mas, enfim, quando é possível, é bom haver este meio de verificar, de fazer uma verificação da validade dos resultados reportados. E este também é muito interessante, amostras não identificadas, ou seja, dar a um operador, a um analista de laboratório, uma amostra não identificada, que eventualmente poderá perfeitamente ser a mesma que ele analisou ontem, mas enfim, só para verificar se o resultado, confirmar se o resultado está correto. E além disso, na secção 772, para assegurar a validade dos resultados das medições, ainda tem que o laboratório deverá participar em ensaios de proficiência, EP. Ou seja, a intenção é de comparar os seus resultados com resultados obtidos por outros laboratórios.
Portanto, os laboratórios comparativos, isto agora, portanto, estou a repetir, os resultados comparativos devem ser analisados, ações corretivas devem ser iniciadas se necessário, isto já estou a repetir o que a Josiana disse, e deve-se comprovar a eficacidade destas ações corretivas. Como também o Orlando disse, e muito bem, estas ações corretivas, e principalmente são quando o desempenho estiver questionável ou mesmo insatisfatório. Eu fiquei muito satisfeito e provavelmente até vou dar essa ideia a nível interno do nosso trabalho, que a classificação de excelente e bom e satisfatório entre 0 e 2 de um Z-score é uma ideia muito interessante, porque de facto dá mais a ideia que os laboratórios deverão tomar ações corretivas não só quando têm perto de um desempenho de um Z-score perto de 2, mas enfim, 1,5 também já merece uma análise corretiva, mas enfim. Agora, e claro, documentar tudo o que se fez, isso é importante. Portanto, tudo isto, e é aqui que eu começo talvez a tentar ser um pouco diferente das apresentações anteriores. Tudo isto parece muito simples. Portanto, idealmente, do ponto de vista do organizador, vocês no Brasil se chamam provedor, do ponto de vista do organizador do ensaio de proficiência, é preciso que ele assegure a qualidade do valor de referência. E associado a esse valor de referência, associe uma incerteza que seja realista, não muito pequena, não também muito grande, sobredimensionada. Isto é muito importante. Assegure, que também já foi dito, assegure uma homogeneidade e estabilidade adequadas para o item de teste. Portanto, isto é importante porque não vamos estar a prejudicar o desempenho de alguns laboratórios porque o material foi distribuído para os participantes com uma homogeneidade que não é adequada. Isso pode penalizar certos laboratórios e beneficiar outros. Hein? Portanto, esse é que é o importante. Portanto, os organizadores, os provedores, devem informar suficientemente os participantes sobre como tratar o item de teste. Se eventualmente este item de teste precisa de algum processamento. Muitas vezes o item de teste é enviado e não há grande coisa a fazer, é apenas o procedimento analítico a seguir. Mas em muitos casos, tenho tido nos últimos 15 anos, muitos 15, 20 anos, muitos items de teste que é preciso fazer um pequeno ou eventualmente algum processamento do material. Portanto, é preciso explicar o que deve ser feito. O procedimento analítico a seguir, é importante dizer que, por definição, num ensaio de proficiência, normalmente os participantes são livres de utilizar o procedimento que têm, o procedimento de rotina. Mas, em alguns casos, por exemplo, no meu caso, em que tenho que organizar ensaios de proficiência para laboratórios oficiais de controle, portanto, há regulações europeias que dão um certo procedimento a seguir. Portanto, eles são obrigados a seguir corretamente um certo procedimento analítico. Portanto, isso depende dos casos. Este é um ponto muito importante que tanto a Josiana como o Orlando não falaram. É estabelecer adequadamente o desvio padrão usado para o desempenho, para verificar o desempenho dos participantes, ou seja, o sigma EP, eu uso sempre a terminologia, peço desculpa se me passar a usar sigma PT, portanto é o Proficiency Test em inglês. Isto é muito importante, porque isto vai decidir, se for exageradamente, eu já volto a esse assunto, poderemos estar a beneficiar todo o mundo e enfim, o ensaio de proficiência ficou demasiado fácil e também não deve ser muito pequeno, porque nesse caso estamos a exigir muito dos participantes. Só quero relembrar que o desvio padrão que é utilizado na equação do Z-score é, por definição, se lembram, é por definição, isto é uma parte, um parêntese educativo, digamos, não é mais do que o desvio padrão em condições em que, numa situação, um ensaio de proficiência ideal, em que só participem laboratórios muito competentes nesse procedimento analítico, usando o procedimento analítico em que eles têm muita experiência, o desvio padrão de reproducibilidade entre estes laboratórios só competentes
deve ser o sigma-EP. Portanto, digamos, é um desvio padrão de reproducibilidade entre laboratórios, assumindo que todos são muito competentes na análise do item test. Portanto, convém ser um valor em função da expressa em percentagem do valor de referência, deve ser um valor de 20%, 15%, enfim, um valor que nós esperamos que os laboratórios são capazes de estar dentro destes limites, sem ser preciso serem super competentes ou super experientes no assunto. O último ponto já foi amplamente dito pela Josiane e por Orlando, que o relatório de cada ronda de ensaio de proficiência é muito importante que tenha feedback explicativo e educativo. Isto não é uma coisa que o promotor faz por prazer de ter a sua função educativa, não, é que é um requerimento de um dos últimos cláusulas do ISO 17043, o que quer dizer que qualquer promotor que esteja sob acreditação, o auditor externo que vem da organização de acreditação, que nos vem acreditar de cada 2 anos, quase cada ano, muitas vezes pede sempre o relatório e verifica se nós estamos a cumprir esse feedback explicativo e educativo para os participantes. Estou a dizer diferenças entre resultados por terem usado um método analítico diferente ou uma instrumentação diferente, enfim. Tudo isto nós tentamos pôr no nosso relatório, porque penso, tal como a Josiana disse que faz o mesmo, é muito importante dar este feedback explicativo. Portanto, como veem, idealmente, mas há um mas. Agora, idealmente também, os participantes, em qualquer ronda de um ensaio de proficiência, devem respeitar as instruções fornecidas pelo organizador, em termos do tratamento do item test, o processamento e, muito importante, o armazenamento, muito importante, por exemplo, receber a amostra, em que a amostra é enviada em condições refrigeradas e chega ao laboratório e não há ninguém para receber e a amostra fica, já nos aconteceu isso, temos que enviar uma nova amostra, mas a culpa não é do provedor, a culpa é de uma má organização do laboratório, não tem que, portanto, é uma questão de mau processamento desde o início que recebem a amostra, que não foi colocada em condições refrigeradas, por exemplo. Há muitos exemplos desses. Portanto, se aplicável, como eu disse, por definição, um teste de proficiência normalmente não é dito que vocês devem seguir exatamente só este procedimento analítico, mas isto depende muito, no meu caso, depende da legislação europeia. Portanto, há certos casos em que portanto, o método analítico está estabelecido na regulamentação europeia e, portanto, eles não têm outra alternativa. Pronto. Isto também é muito importante, eu já disse um exemplo, que um laboratório muito competente quando reportou, trocou os itens de teste e, portanto, os 2 resultados foram incorretos. Outra coisa muito importante, isto vou-lhes dizer qual é a área, esta área na área alimentar, nas rações animais, por exemplo, na área alimentar do gado. Portanto, é preciso que as rações alimentares sejam, por legislação europeia, possivelmente também no Brasil, penso eu, que seja corrigida para 12% de umidade. Portanto, porque pensa-se que é o teor de umidade normal de uma ração alimentar que se é dada aos animais. Há outros casos em que nós pedimos para corrigir os resultados para massa seca. Portanto, tudo isto é preciso que seja dito muito em letras carregadas nas instruções para os participantes, porque eles têm que obedecer estas pequenas coisas, e nem todos o fazem. Portanto, isto já estou a repetir, verificam, validam os resultados antes de reportar. E, importante, usam o feedback educacional contido nos relatórios de cada ronda de ensaio de proficiência. Isto também já estou a repetir o que disse muito bem a Josiane e o Orlando. Muito importante, portanto, é preciso usar o feedback educacional. Uma coisa que não foi dito, e eu posso dizer já para antecipar uma pergunta, é que, e atualmente com esta crise pandémica, em que todas as pessoas, como eu agora, estão em casa a fazer teletrabalho, o que nós fazemos é que, após cada ano,
fazemos 2 ou 3, para cada rede de laboratórios, fazemos 2 ou 3 ensaios de proficiência. O que nós fazemos anualmente é um workshop anual, um plenário, uma sessão plenária, que agora é virtual, portanto não custa dinheiro a ninguém, só custa tempo, e nesse plenário nós apresentamos os resultados de cada ensaio de proficiência e discutimos os resultados, digamos, qual foi o que nós aprendemos, o que é que obtivemos, tudo isso. Isto, portanto, é parte do nosso feedback educacional, nós já ouvimos os comentários dos outros, mas isto é uma coisa que eu não ouvi da Josiana, mas penso que se puderem fazer, e atualmente com isto do teleworking, até fica, as pessoas não têm que viajar, não têm que pagar hotéis, não têm, enfim. Portanto, todos nós estamos no mesmo ponto de igualdade, não há organizações mais ricas que outras, todos podem ter participar neste tipo de virtualmente, e, portanto, é uma forma muito interessante de conseguir. Portanto, como convém, participar só em exercícios de proficiência depende muito da parte dos organizadores e da parte dos participantes, se eles respeitam estas regras, digamos. Outra coisa que eu lhes quero dizer para reflexão é que muitas vezes há provedores de ensaios de proficiência que distribuem para os participantes um teste item que é muito comum. Não vale a pena estar a dizer em águas, imaginem que em águas talvez não seja tão fácil, porque a água de rios, enfim, muda um pouco, mas poderá haver uma contaminação passageira devido a uma indústria, enfim, uma água de rio não é sempre constante. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, que se envie um material que seja muito comum, que o resultado seja sempre muito idêntico. Isto é um erro comum que se faz e que eu discordo completamente. Usar um material de referência certificado como item teste. Eu já o fiz várias vezes, por falta de outro material e por ser mais simples, enfim, a pessoa tira um pouco do material de referência para um pequenino frasco, para evitar ele ser reconhecido, mas, enfim, se na primeira análise o operador que conhece bem, que utiliza este material de referência certificado para o seu controle de qualidade interno, ele poderá ver, eventualmente poderá não ser muito difícil, imaginar ou ter o feeling, não é? Como se diz, de que este teste item é um material de referência certificado. Portanto, isto é demasiado simples. Outra causa de que o resultado comparativo pode não ser muito efetivo é que, como eu já disse, olha, por exemplo, peço desculpa, PT não devia ser, é o sigma EP. Portanto, o Standard Deviation, o desvio padrão utilizado na equação para desempenho dos participantes, ser muito generoso, ser muito grande. Portanto, isso aí, o que estamos a fazer é que os resultados são comparativos, é muito simples, é muito fácil para os laboratórios terem um desempenho satisfatório, mas, enfim, não estamos a favorecer muito a melhoria da qualidade dos resultados nessa área, se fizermos sempre, sistematicamente, um sigma EP muito generoso. Outra razão de que podemos pensar, mas que o ensaio de proficiência não foi muito efetivo na medida em que não seja muito, não ajuda muito a melhorar a qualidade global das medidas que se fazem aí, numa determinada área de analítica, é o uso exclusivo do valor da referência por consenso entre resultados reportados. Isto porque se usarmos sempre o valor de referência por consenso entre os resultados reportados, enfim, há sempre, claro, mesmo usando uma análise estatística robusta, um desvio padrão robusto, pode haver, eventualmente, sempre 2 ou 3 laboratórios que estão um pouco fora. Mas o próprio uso de uma análise estatística robusta é precisamente para fazer aproximar os resultados que estão mais afastados e dar-lhes uma consistência maior. Portanto, é uma consistência, os resultados passam a ser consistentes e iguais entre si de uma forma um pouco artificial. Portanto, não é isso que se pretende. Mais ainda, não tenho tempo para discutir isso, mas o ISO
a norma internacional 13.528 discute bem quais são as deficiências de utilizar sempre o valor de referência por consenso. Muitas vezes não há consenso entre os resultados e, portanto, é sempre melhor utilizar um valor de referência que seja independente dos resultados reportados pelos participantes. O que quero chamar a atenção também, que está no fim deste slide, é que cada exercício de proficiência, cada ensaio de proficiência é um exercício dispendioso em termos de recursos humanos, reagentes, logística, distribuição dos test items. É sempre um exercício obter o resultado de referência, a incerteza, enfim, é tudo isso. Devem ser planeados, e, portanto, na minha opinião, e é o que nós tentamos fazer nos últimos anos, ajudar os participantes a identificar os problemas analíticos, e devem ser um desafio analítico que seja alcançável desde que se assuma competência da parte do laboratório. Vou explicar porquê. Só mais uma palavra sobre este slide. O que eu quero dizer é que qualquer laboratório, um laboratório oficial de controle, um laboratório nacional de referência, seja o que for, eles têm muitas amostras durante o ano. Eles têm um trabalho enorme, muitas amostras. Há laboratórios que têm, imagino, 500 amostras por ano para fazer, ou mais, enfim, depende. O ensaio de proficiência, pelo contrário, eles podem participar só para efeitos de manter a sua acreditação, podem participar em poucos por ano. Portanto, o que eu quero dizer é isto. Qualquer laboratório com gestor de qualidade competente e com analistas competentes, eles têm muitas possibilidades com o controle interno de qualidade, têm muitas análises dessas amostras de controle interno de qualidade, que têm um valor, digamos, médio, normal para um tipo de análise que eles fazem. Portanto, isso eles fazem, faz parte do controle de qualidade, digamos, rotina. Tá? Não estou a diminuir a qualidade desse trabalho, estou só apenas a dizer que isso faz-se. Pronto, existem cartas de controle, existem estes materiais internos. Portanto, a participação num exercício de proficiência deverá ser, na minha opinião, um pouco mais do que isso. Deve ser uma amostra um pouco mais difícil. Deve ser um desafio analítico. E vou explicar porquê. Porquê é que um ensaio de proficiência, como é que ele pode ser um desafio analítico? Por exemplo, na área de saúde, ambiental, alimentar, existem procedimentos de medição standard. Portanto, são os procedimentos que são, como eu disse, regulados, que estão na regulação europeia, isto falando na Europa, para certas matrizes, mensurando e zona de concentração, fração máxima. Pronto, há certos métodos analíticos que são descritos na legislação europeia e os laboratórios têm que usar. Portanto, o que eu quero dizer é que um test item utilizado num ensaio de proficiência deve evitar, de uma forma sistemática, de usar um test item com um valor de referência que seja exatamente no centro da zona de concentração da fração máxima desse procedimento de medição. Enfim, é exatamente, imaginando que o método tem uma curva de calibração linear, é precisamente na zona média é onde há uma menor incerteza do valor. Portanto, logicamente, há mais, digamos, facilidade em obter um resultado correto. Mas, enfim, devemos dizer que o test item não é desconhecido, a pessoa, enfim, o participante não sabe o que está a medir, mas, enfim, sabe, pelo menos, que sabe que é arroz, que sabe que é um sumo de laranja, seja o que for. O provedor tem que dizer o que é que as pessoas estão a medir, é evidente, para ser escolhido o método analítico. Portanto, estou a repetir, portanto, o ensaio de proficiência, na minha opinião, deve ser usado para testar a competência de participantes a níveis mais baixos, mais altos, ou nova matriz, por exemplo, que se queira. E agora, vou-lhes... Esta é uma última frase. Nós temos isto continuamente. Porquê? Porque nós trabalhamos, como sou da Comissão Europeia, existem direções gerais. O Centro Comum de Investigação é uma direção geral da Comissão Europeia. Existem outras direções gerais que estão em Bruxelas, que se ocupam da legislação europeia, mas que também têm científicos. E, portanto, o que eles pedem a nós
nós, ao Centro Comum de Investigação, que tem a maior parte dos científicos, o corpo técnico e científico da Comissão está no Centro Comum de Investigação, é que façam ensaios de proficiência para testar os laboratórios nacionais de controle, nacionais de referência, para verificar se eles são competentes para, por exemplo, se eles podem passar a legislar a valores máximos estabelecidos na legislação europeia, se eles têm competência para poder baixar um nível máximo, um limite máximo para, por exemplo, um metal, um elemento metálico numa matriz alimentar, ou, por exemplo, passar a incluir uma nova matriz, um novo tipo, por exemplo, de arroz na legislação europeia. Portanto, como veem, isto é feito como se fosse um requerimento legislativo, eles pedem-nos a nós, verifiquem a competência dos laboratórios e sempre um pouco de um desafio analítico para os laboratórios. Eles têm que ver, pronto, não damos um test item que seja, por exemplo, um arroz de uma variedade que é muito conhecida a nível europeu e que é analisada pelos laboratórios de rotina diariamente. Portanto, a um nível que é sempre aproximadamente a mesma coisa. É isto que eu quero dizer, o que é que eu entendo como desafio analítico. Portanto, e como assegurar a qualidade das medições. Isso aí, vou dar um exemplo, isto já aconteceu, e se vocês quiserem eu tenho exemplos reais disto. Imaginem um procedimento de medição para o qual foi recentemente demonstrado, com uma certa investigação, por uma publicação científica, que para uma dada matriz, ele tem um desvio significativo. Portanto, há um erro sistemático. Num ensaio de proficiência, a maioria dos participantes seguirem este procedimento de medição, é o método de medição, é evidente que, e se o valor de referência for obtido por consenso de valores reportados, este valor tem, obviamente, um desvio sistemático, mas os resultados são concordantes entre si. Em princípio, o que diz a norma 17.025, que os laboratórios devem participar em ensaios de proficiência para comparar os seus resultados com outros laboratórios, toda a gente podia estar contente, mas quer dizer, não está correto. Portanto, existe um desvio sistemático que foi introduzido. Eu tenho exemplos disto, exemplos na área de alergenos, na área de proteínas globais, na área de o chumbo extratável. Tenho vários exemplos que posso lhes dar sobre isto. Portanto, o que o ISO 13528 recomenda é que haja uma confirmação, mesmo quando o valor de referência seja estabelecido por consenso entre valores reportados pelos participantes, que haja uma confirmação desse valor de referência por uma abordagem independente dos resultados reportados pelos participantes. Isto é o que diz este ISO. É evidente que as pessoas, o ISO 13528 é muito importante a nível para os provedores de ensaios de proficiência, mas nós estamos sempre para o 17.025, 17.043 e, portanto, este também é um ISO que não deve ser esquecido. Portanto, a pergunta é esta, como veem, levantei casos e agora a pergunta é como se consegue melhorar a qualidade das medidas feitas por laboratórios de saúde e meio ambiente? Portanto, os laboratórios devem usar mais de um meio para garantir a qualidade dos seus resultados. Isto foi realmente o que eu mostrei no início, os meus dois primeiros slides. O ISO 17025, na versão 2017, na secção 771 e 772, tem a listagem toda de tudo o que é. E devem usar, é o que eu quero repetir, devem usar mais de um meio. Ou seja, não devem comprar um material de referência certificado e pronto, ok, o meu resultado está correto com este, é suficiente. Devem também usar um outro meio. Cartas de controle, enfim, tudo isso é importante. Devem participar e selecionar, isto foi já coberto pelos dois oradores anteriores, que ensaios de proficiência que sejam organizados em que os provedores tenham competência para isso. E, portanto, normalmente, nós somos auditados externamente, aqui de certeza eu ouvia, desculpa, não fixei a organização que faz isso no Brasil, mas nós aqui temos o BELAC, aqui na Bélgica, portanto é uma organização de acreditação que nos audita todos os anos, ou pelo menos de 2 em 2 anos, e que verificam nossos relatórios, tudo o que nós fizemos, como nós fazemos o relatório, como nós fizemos todos os cálculos, como nós estabelecemos o desempenho dos laboratórios, como estabelecemos o desvio padrão para desempenho, tudo isso é verificado. Portanto, ou seja, temos de ser acreditados para o ISO 17043.
Os laboratórios devem reagir corretamente. Isto já estou a repetir o que a Josiane e que o Orlando disse. Devem reagir corretamente após um desempenho não satisfatório. Portanto, usando a informação fornecida nos relatórios de cada IP. Quero dizer-lhes que aqui na Europa, eu espero que não no Brasil, há provedores de ensaios de proficiência em que os relatórios são 2 ou 3 páginas. Ou seja, portanto, o relatório é identificação do test item, objetivo do ensaio de proficiência, tabela e gráficos. Pronto. E, portanto, os laboratórios, se tiverem um desempenho satisfatório, limpam as mãos satisfeitos, mas se tiverem um desempenho questionável ou insatisfatório, não têm nenhum feedback educativo, digamos, da parte dos provedores do ensaio de proficiência. Devem reagir construtivamente a cada relatório de ensaio de proficiência que participe, enviando feedback. Isto é a parte contrária, ou seja, gostamos muito, e por isso foi o que eu disse que nós organizamos esta sessão plenária no fim de cada ano, em que discutimos os 2 ou 3 ensaios de proficiência para aquela rede de laboratórios nacionais de referência, e, portanto, também gostamos que eles nos enviem feedback construtivo, porque não somos só nós a ser os experts na matéria, portanto, eles podem perfeitamente fazer um feedback construtivo, nomeadamente na parte do procedimento de análise. Podem ter verificado que uma certa pequena modificação do procedimento de análise para uma certa matriz ou que tem resultados melhores. Mas isto é preciso documentar estas coisas. Sugerir melhoramentos fundamentados e documentados nos procedimentos de petição, é o que eu já tinha dito. E agora, participar na implementação de novos POPs. Isto em inglês é Standard Operating Procedure, em português é procedimentos operacionais padrão, penso eu. Portanto, isto quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que os laboratórios, para melhorar a sua, e para até demonstrar a sua competência, devem não recusar, quando são convidados pelo AISO, isto ao nível internacional, ao nível europeu, ao nível do CEN, no Brasil, peço desculpa, não sei quem é, mas quem organiza, um organismo competente que organize um teste de intercooperação com o fim de estabelecer a precisão de um novo método, ou um método que foi, digamos, modificado e precisou de ser novamente demonstrada a sua precisão, portanto, um ensaio comparativo que não seja um ensaio de proficiência, devem não recusar, devem sempre participar, isto é muito importante, porque se participarem com sucesso, se o resultado for de acordo com os outros, portanto, o método é publicado com a nova precisão e é uma digamos, uma loja excelente de promoção para esse laboratório, ter-se participado no estabelecimento de nova precisão de um novo método analítico ou de um método que foi modificado. Isto é muito importante. E pronto, como viram, a minha apresentação não foi muito grande e agora fico disponível para as vossas perguntas. E obrigado. Muito obrigada, Sr. Fernando, por sua apresentação. Eu convido agora a moderadora, Patrícia, a retornar à tela, bem como todos os apresentadores, para iniciarmos o debate e responder as perguntas que estão no chat. Nossa, Patrícia, vocês não têm ideia da quantidade de anotações que eu tenho aqui. Se a gente tivesse tempo, a gente ficava aqui mais de 1 hora só discutindo essa questão. Além dela ser muito apaixonante, ela é muito polêmica. Né? Polêmica no sentido das partes entenderem quais são os seus papéis dentro do ensaio de proficiência e, enfim, eu tenho uma série de anotações aqui. Vamos ver se a gente vai ter tempo de conversar sobre tudo. Tem algumas perguntas no chat. Rapidamente, Josi, a primeira pergunta que a gente teve foi do Paulo, que está participando bastante. Ontem também no outro painel que eu estava, ele também interagiu. Muito obrigada, viu, Paulo? Porque as perguntas são muito importantes. Mais do que a gente ficar falando, é a gente interagir mesmo com vocês. Então, ele fez uma pergunta aqui para você. Eu me antecipei e respondi rapidamente, mas queria ver se você tem alguma coisa mais a completar.
Ele escreveu assim: bom dia, mestra. Permita-me a pergunta de um ignorante no assunto. É possível um laboratório ser acreditado sem um resultado positivo em um EP? E, caso afirmativo, isto compromete a sua acreditação? Então, eu respondi à luz de uma avaliadora da CGECRE, dos laboratórios que eu já participei, e lendo a NIT DICLA 26, conhecendo a política, de que não é possível a acreditação de um ensaio sem a participação satisfatória dentro dos últimos 2 anos, como você salientou, né? Essa é uma NC que a gente vai aplicar no momento da avaliação e o laboratório deve apresentar ações corretivas adequadas e evidenciar nova participação como satisfatória. Você quer complementar? Oi, Patrícia, eu concordo contigo, acho que é isso mesmo, eu vi a pergunta ali no chat, vi a tua resposta. Só queria complementar que, no caso, isso falando quando o laboratório está solicitando a acreditação, né? Depois que o laboratório já é acreditado, a CIGECRE ela tem um olhar diferente também e ela permeia tanto os controles internos quanto os controles externos, né? Então, a avaliação se vai comprometer a acreditação depois, né, que o laboratório já tem, é muito do momento da avaliação, né? Porque a CIGECRE vai olhar esse todo, né? Como que tá os controles internos, como que tá os controles externos, para aí sim ter uma opinião no final, né? De se vai comprometer a acreditação ou não. Então, depois que já é acreditado, tem um olhar um pouco mais abrangente. O que há, Paulo, é uma possível sanção no caso de 2 não conformidades subsequentes em avaliações da CGECRE no mesmo requisito, no requisito de que o laboratório não tomou ações corretivas adequadas para eventuais participação com desempenhos insatisfatórios. Então, o Fernando perguntou algumas vezes, né, qual é o organismo que acredita, pela 17.043 aqui no Brasil, acredita provedores, é o Inmetro. A gente fala CGECRE, que é uma coordenação dentro do Inmetro, né? Mas é o Inmetro na figura da CGECRE, da Coordenação Geral de Acreditação, ela que acredita exclusivamente no território brasileiro 17.025, 17.043, 17.034 para produtores de material de referência, e ela que centraliza todas essas reconhecimentos de competência, né? Então, é só falar que essa questão é muito olhada, a questão da participação em ensaios de proficiência é muito olhada nas avaliações. E tem, sim, uma questão de sanção, uma possível sanção ao laboratório, se ele tiver uma não conformidade recorrente de não tratar resultados, adequadamente resultados questionáveis ou insatisfatórios. O Paulo perguntou aqui, eu não sei se o Orlando está com a gente, eu acho que não, como ele estava em avaliação, né, da CGECRE, neste momento eu acho que ele saiu, mas eu vou tentar responder. Oi, Celso. Desculpa, eu vou interromper, porque o Orlando saiu, como nós estávamos com o tempo um pouco adiantado, ele infelizmente não pôde ficar para as sessões de perguntas, ele está numa auditoria CGECRE Inmetro, né? E eu vou aproveitar essa interrupção. Eu estou colocando no chat o e-mail do Orlando e ele falou que ele estará disponível para responder as questões que forem dirigidas para ele. E aí eu peço para eu poder monitorar que essas questões sejam copiadas no meu e-mail também, presidente@remesp. Eu vou colocar no site. Aqueles que tiverem dúvidas, eu pediria que fizessem as questões diretamente para o Orlando. Mais uma vez, ele pede desculpas e eu peço desculpas por interromper o seu trabalho, Patrícia. Imagina, que isso. Tá ótimo, Celso. Então, vamos seguir aqui. Professor Fernando, tem uma pergunta para você. Bom dia, professor. Os procedimentos para a acreditação de ensaios de proficiência são padronizados em todos os países participantes de acordos internacionais? Sim, penso que sim. Para ser acreditado como provedor de um ensaio de proficiência, tem que receber a acreditação externa do ISO 17043. E essa norma internacional deveria ser revista, portanto, ela já é de 2010, é uma norma que merecia
merecia muito ser revista, portanto há certa terminologia que já não está adequada muito, por exemplo, quando se compara com o ISO 13528, que foi... 2015. Teve uma edição em 2015, exato. Portanto, há terminologia que deve ser corrigida, portanto, essa norma, nós participamos e penso que vocês também têm convite para dar as vossas dicas, é muito importante toda a gente participar nisso, mas o que eu quero dizer é que isso é uma norma internacional e, portanto, agora depende, o que eu quero dizer é que depende muito da interpretação dada pelo Serviço de Acreditação Nacional. O que se passa aqui a nível da Europa, não sei o que se passa a nível da América do Sul, mas na Europa existe a European Accreditation, portanto existe o EEA, portanto uma organização que agrupa todas as organizações de acreditação de todos os países, da União Europeia e da Suíça, da Noruega, enfim, todos os que quiserem participar, precisamente para tentar harmonizar a forma como cada organismo de acreditação lê e interpreta os requerimentos de um determinado norma internacional. Isso é importante porque pode haver países, o vosso país é gigantesco, mas vocês têm países vizinhos. Imaginem, eu agora vou dar um caso interessante. Aqui na Europa, um país como o Liechtenstein ou como a Suíça poderá eventualmente uma empresa, para ser acreditada, dirigir-se, ele pode ser acreditada por um organismo de acreditação de um país vizinho. E imaginem que, se tiver a mesma língua, né, que seja até mais facilidade de interpretação e até de comunicação que no seu próprio país. Portanto, isto é coisas que eu espero que aí talvez não seja possível, mas o que é importante é assegurar que todas as entidades que verificam a qualidade da acreditação dos provedores de ensaios de proficiência, sigam e tenham a mesma interpretação da mesma norma internacional. Sim, perfeito. Eu concordo com você. A 17.043, ela nem está alinhada com os novos requisitos da 17.011, né? Imparcialidade e confidencialidade, até a estrutura dela é mais antiga. Tem que ser. Né? Tem que ser, e ela tá assim passando por revisão e vai ser revista mesmo, porque realmente ela não tem mais alinhamento em muitos conceitos com a 13.528 mesmo. Exato. Continuando o que eu estou falando com você, a Marinês Zanoli Sato, aqui da CETESB, que é a nossa gerente de departamento aqui, ontem, na abertura do evento, ela fez uma palestra sobre o SARS-CoV, né, o monitoramento de Covid que a CETESB tem feito no esgoto desde o começo da pandemia. E ela fez uma pergunta para você, ela colocou: gostaria de saber se a comunidade europeia já tem EPs estabelecidos para SARS-CoV-2 na matriz de águas residuárias. Eu vou saber, portanto, eu tenho um grupo, um colega meu na minha unidade, que foram os que desenvolveram o material de referência para o Covid. Portanto, e eles estão muito ativos nessa área. Agora, ensaios de proficiência, em princípio, sou eu e os meus colegas, somos 2 ou 3 só que organizamos, portanto, e ninguém me pediu ainda para organizar um ensaio de proficiência nesse género. Mas eles produziram e começaram a vender, foi um projeto com muito sucesso, com muita, digamos, muita publicidade, digamos, até, que conseguiram fazer o primeiro material de referência para garantir a qualidade dos resultados. Eu vou saber isso, portanto, envio o e-mail da pessoa que fez a pergunta, e eu, mais tardar amanhã, se eu falar com o Filipe Corbusier, um meu colega que está nessa área, eu pergunto-lhe se está previsto ensaios de proficiência sobre o Covid, ok? Mas não posso responder agora mesmo não posso responder. Tá certo, muito obrigada. Tinha uma pergunta aqui, na verdade era um comentário do André, da Sabesp, do André Góes, e eu concordo com ele, mas eu queria a opinião de vocês primeiro. O André colocou assim: não considero o Z-score de 2 muito generoso. Considero adequado, já que ele traduz uma variabilidade do método analítico e depende do valor do desvio padrão. Se o método analítico é mais preciso, naturalmente o desvio padrão é menor e a faixa de 2 desvio padrão é bem apertada. Ele fez uma consideração aqui, né? Porque ao longo da fala, alguns de vocês alinharam essa coisa de talvez o Z-score 2 seja muito generoso. Eu particularmente concordo com o André. Eu acho que a questão do Z-score 2 é estatística,
né, 95% de confiança de uma distribuição normal. Eu não acho ela muito generosa. O que eu acho é que sim, a gente precisa... A questão chave é o sigma, como o Fernando falou. Então, se o sigma, que é o desvio padrão, porque vejam, o cálculo do Z-score, ele tem 2 valores-chave. Além do valor do participante, ele tem o valor designado e o desvio padrão, que vem embaixo no denominador da fórmula, né? A 13528, que é essa norma estatística que o Fernando citou e que é a base de todo o tratamento estatístico de um ensaio de proficiência, ela cita 5 formas diferentes de avaliar o valor designado, onde o provedor designa este valor designado, e outras 5 formas diferentes de calcular o desvio padrão. Isso dá uma combinação para um provedor de ensaio de proficiência, ele pode trabalhar com uma matriz de 25 formas diferentes de calcular o valor designado, que é o valor de referência, e o desvio padrão. Então, eu penso que a chave, e aí vou me alinhar muito com a fala do Fernando, é que a questão chave é que o desvio padrão tem que ser bem definido. Ele realmente não pode ficar em cima da variabilidade do consenso. O Fernando falou muito da limitação e da fragilidade do uso do provedor só por valor de consenso, mas eu penso que se o desvio padrão for bem calculado, o Z-score 2 ele é muito apropriado. Mas queria as considerações de vocês. Jussiana, quer dizer alguma coisa? Pode falar, Fernando, depois eu contribuo. Não, o que eu quero dizer ao André Góes é que, por aquilo que ele escreveu, eu agora estou a ler, se o método analítico é mais preciso, naturalmente o desvio padrão é menor e a faixa de 2 desvios padrão. Ok. O que eu quero esclarecer, e a Patrícia já falou sobre isso, o desvio padrão utilizado na equação de desempenho, portanto, o sigma EP, quer dizer, o que eu entendo desta pergunta do André Góes é que ele está a pensar que o desvio padrão é o mesmo que se utiliza no método analítico usado. Não. O desvio padrão é muitas vezes, como a Patrícia estava a dizer, existem 5 ou 6 formas diferentes no ISO de o estabelecer. Pode ser estabelecido, em muitos casos, no meu caso, é estabelecido por legislação. A legislação diz... Portanto, o que eu quero dizer é que o desvio padrão, o sigma EP, não tem a ver necessariamente, ou nunca, praticamente, com o desvio padrão da precisão do método que está a ser usado pelo participante. Portanto, não deve confundir. Portanto, como a Patrícia disse, há 2. O numerador é a diferença entre o valor medido e o valor de referência. O denominador é um sigma padrão que não tem a ver, que deve ser, de facto, deve ser independente da precisão do método analítico usado pelos participantes. Portanto, a não ser, claro, que eu discordo, que nós praticamente nunca usamos, a obtenção por consensos, que já tem uma certa correlação com os resultados, porque como é o desvio padrão robusto dos resultados obtidos, há uma certa correlação entre esse desvio padrão e, digamos, a precisão em condições de reproducibilidade entre os laboratórios todos. Mas, outra vez, reproducibilidade entre diferentes laboratórios, que não tem nada a ver uns com os outros. Não é o desvio padrão de um método analítico como o André Góes, como eu entendo o que ele escreveu, percebe? Portanto, há que esclarecer bem que o sigma EP é um desvio padrão completamente independente, que é, muitas vezes, no meu caso, é estabelecido. Reparem, a diretiva da água, que eu há uns anos atrás estive envolvido em ensaios de proficiência, agora já há muitos anos que não estou envolvido na área da águas, mas fizemos ensaios de proficiência e fizemos ensaios para intercooperação para validar, para estabelecer a precisão de métodos. E na diretiva da água é 25%. Portanto, a maior parte das características dos métodos utilizados nas águas residuais, fluviais, é 25% do valor de referência. Portanto, e não tem a ver com a precisão do método, mas pronto, é assim. Você sabe que eu acho muito interessante esse estabelecimento do coeficiente de variação ou do desvio padrão por uma legislação, porque ele favorece uma coisa que a Josiane falou e que eu olho com muita cautela.
a questão da gente jogar o laboratório, né, na análise crítica da participação do EP, ele usar o histograma ou a carta controle para monitorar o seu desempenho. A 13528, ela fala para olhar com muita cautela, justamente porque se ele contratar provedores diferentes, ou mesmo o mesmo provedor cujo coeficiente de variação ou desvio padrão seja oriundo dos valores de consenso, é muito difícil você comparar Z-score com Z-score, porque cada rodada foi uma rodada, né? Então, se você tiver, sim, um valor de coeficiente de variação definido pela legislação, aí sim, para mim, faz mais sentido você botar numa carta controle. Aí havia essa evolução do desempenho do laboratório, sim. É verdade, concordo consigo. Eu acho que dizer se o critério é muito apertado ou não, como esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, dizer se é muito apertado ou não, depende muito de todo o histórico do programa, né? Não tem como dizer que é apertado ou não é apertado, se não avaliar todos os participantes que estão naquela rodada, se não avaliar o desvio padrão, se não avaliar a estatística que foi entregada. Então, é muito arriscado dizer que é apertado ou não é apertado sem ter conhecimento disso, né? Eu acho que o laboratório ele precisa ter um certo cuidado, sim, quando ele tem embasamento para entender como foi determinado o desvio padrão, como foi determinado o valor designado daquela rodada. Eu acho que o laboratório, quando se apropria disso, ele tem que começar a olhar as Z-scores muito próximos de 2, porque daqui a pouco isso pode estar tendenciando a um resultado questionável e que daqui a pouco vai fugir do controle. Sim. Então, claro, como você falou, né, Patrícia, não tem como comparar rodadas diferentes com critérios de avaliação diferentes, e aí você querer plotar isso numa carta controle, por exemplo, porque vai ter resultados muito absurdos. Mas eu acho que é por isso que eu bati na tecla da questão da participação mínima, né? Quando a gente fala na participação mínima para atender um requisito de norma, é uma coisa, mas quando é para extrair os benefícios do ensaio de proficiência, é outra coisa, a frequência tem que ser diferente. Então, sim, quando o laboratório tem uma certa frequência de participação, ele consegue, sim, começar a olhar esses resultados dele, e aí, sim, ter uma noção de que, daqui a pouco, um Z-score muito próximo de 2 pode estar, sim, representando uma possibilidade de resultados insatisfatórios no futuro. Sim. Ou uma tendência, né? Talvez a tendência analítica, talvez tendência de analista. Então, aí sim ele consegue começar a olhar para o processo como um todo. Sim. Alguns programas usam aquele gráfico de Udem, né? E eles enviam 2 itens de ensaio em nível de concentração próximos, que é justamente para subsidiar, para dar uma ferramenta a mais para o laboratório, para avaliar a questão de erro sistemático ou erro aleatório. Né? Alguns provedores, o próprio Orlando, trabalha com esse tipo de abordagem estatística que é adequada, é uma ferramenta a mais para que o laboratório possa fazer sua análise crítica. Nós estamos chegando no final, eu só queria fazer mais umas pequenas considerações. O Fernando falou sobre a solicitação do participante, quando o participante pede para corrigir o resultado, né? O participante encaminhou para o provedor um resultado e depois ele evidenciou de que houve um erro ali, e que acertadamente o provedor diz, olha, me desculpe, mas isso faz parte da sua análise crítica e aprovação de resultado, eu não posso modificar o resultado que foi reportado, porque hoje é um ensaio de proficiência, mas amanhã poderia ser um resultado de cliente, né? Isso é muito importante. E do outro lado, a questão do feedback do provedor, a gente não comentou sobre isso, mas a 17.043, ela estimula o provedor a emitir um relatório preliminar, que dá oportunidade para esse feedback do participante, nem sempre em correção de resultado dele, mas até interagir com o provedor, olhando o relatório geral, e ele ter um momento onde ele pode ali dar um feedback para o provedor de que, olha, até o meu resultado, por exemplo, foi transcrito errado, né? Eu não enviei este resultado. Então, a norma, ela fala desse feedback. Muitos provedores praticam essa questão de enviar um relatório preliminar e dar um prazo para que os participantes avaliem o relatório e façam suas considerações antes de enviar o relatório final. Isso é bem salutar, né? Nós fazemos isso há muitos anos. Quando
o último dia que autorizamos os relatórios a enviar os seus resultados, fechamos essa página e normalmente muitas vezes uma semana máximo. Portanto, tenho o relatório preliminar que é enviado para todos os participantes. E aí sim, esse é o tipo de... Eu não vou dizer o nome do provedor europeu que faz que só dá esse tipo de relatórios. Portanto, são 2 ou 3 páginas, bem, mais, porque muitas vezes ou temos muitos analíticos na mesma matriz, ou temos até 2 testes items com muitos elementos metálicos, seja o que for. Portanto, aí é só o valor de referência, a incerteza associada, o sigma EP e a incerteza expandida, pronto, de todos os valores de referência, tabelas, gráficos, pronto. Portanto, não há nenhuma interpretação, não há nada. Portanto, os participantes devem reagir em alguns dias e precisamente é aí que eles dizem, olha, troquei a amostra, mas aí nós não podemos fazer. Como eu disse, isto, um ensaio de proficiência, podemos dizer que é uma situação fictícia, portanto, não é verdadeira, mas poderá acontecer. Imaginem que isso é um ensaio, uma análise do sangue que decide que o médico pode decidir de diabetes ou não diabetes. Enfim, pode ser um caso extremamente grave e que o laboratório não pode fazer esse tipo de erros. Portanto, é por isso que nós não corrigimos nada e descrevemos o problema no nosso relatório. Que o laboratório, nunca identificando o laboratório que fez, o laboratório 04 reportou-nos erradamente, isso fica registado, pronto. E o auditor desse laboratório, quando chega, vê, você é o laboratório 04 e você, pronto, fez aqui um erro, mas isso, pronto, é uma coisa que esperamos que esse laboratório nunca mais faça isso. Pronto, é a ideia. Claro. E muitas vezes é o que acontece. Portanto, Claro. Portanto, é um caso único, digamos. Patrícia, eu queria aproveitar para agradecer a presença dos senhores, das senhoritas e senhoras nessa apresentação tão fantástica que eu fiquei aqui vibrando com todos vocês. Mas eu queria aproveitar para convidá-los para essa próxima palestra que vai ser do nosso colega Kepler. O Kepler é uma grande autoridade, inclusive recomendada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pela ANA, em dessalinização. Então, fica o convite. Eu vou deixar o convite aqui no chat, para vocês não ficarem procurando, para vocês assistirem a palestra do Kepler. Então, era isso que eu tinha que te dizer. Vamos para outra sala, onde teremos uma palestra excepcional. Um forte abraço e, mais uma vez, muito obrigado para todos. Patrícia, encerra. Vamos lá, então vamos partir para outra sala, acessando outro link, e eu farei as apresentações. Pessoal, o link está aí. Quem quiser aproveitar, fiquem à vontade. Vou esperar 30 segundos para vocês copiarem e eu já vou me dirigir para outra sala.